Queridos, é com alegria que eu quero cumprimentá-los com a bendita paz do Senhor. Amém. Eu vou aproveitá-los em pé, mas pedir para que abra a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 18. Hoje eu conto a participação especial das crianças. Esse texto me veio muito ao coração para nós meditarmos nesta noite. Não será uma pregação, será apenas uma ligeira reflexão ao coração dos irmãos dado ao tempo que já é muito exíguo neste momento. Eu quero, enquanto os irmãos vão localizando, trazer também o cumprimento da minha esposa, a irmã Hilde, que não pôde estar comigo aqui, porque havia reunião da liderança de senhoras do Ministério Superior do Campo e eu a deixei na sede, mas nós já estávamos combinados desde ontem que o coração ardeu para fazer uma visita aqui o nosso querido pastor Santana Costa, e eu liguei aqui no telefone da igreja, o atendente me deu o nome do pastor, o pastor nosso, o pastor Samuel Costa. E parabéns pelo vosso pastor muito amável, muito respeitoso, que nos recebeu com muito carinho. Pastor Samuel, muito obrigado, Deus abençoe ricamente o Senhor pela receptividade. Foi uma recepção muito amigável e ainda nos deu a oportunidade de estar aqui trazendo essa saudação à igreja. Eu disse para ele: pastor, eu vim só para adorar convosco. O coração ardeu, senti vontade de vir, mas ele nos deu essa riquíssima oportunidade de pouquinhos minutos. Eu lhes convido para o capítulo 18 de Mateus. Queridos, nessa versão aqui, diz assim, quero que você acompanhe com seus olhos. Então, receba a saudação da minha esposa, amém? Amém. Glória a Deus. Numa outra oportunidade, eu a trarei comigo. Capítulo 18 de Mateus, os primeiros versículos dizem assim, amados. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Você conseguiu contar quantas vezes a palavra menino? Quantas vezes até agora? Vou ler mais um versículo, que eu não vou pregar mesmo, talvez fique só no texto. Conseguiu contar 3 vezes a palavra menino, sinônimo de criança. Sinônimo de criança. Verso 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E aí Jesus continua esse assunto sobre as crianças até o final desse discurso, que vai aí até a altura do verso 14. Eu quero inclusive ler o 14 para fechar com vocês. Veja o que diz o 14. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Quantas vezes você viu a menção da palavra pequenino? 2 vezes. Deus abençoe, pode sentar, nós já temos horário. Queridos irmãos, esse texto é um discurso de Jesus sobre a importância da criança no reino de Deus. Se eu fosse pregar e fosse dar um tema, com certeza eu ia pregar sobre a seguinte temática: a importância da criança no reino de Deus. Porque há uma ligeira tendência, amados, da parte de muitos de nós, eu não posso dizer todos, senão cometeria um exagero, mas da parte de muitos de nós, de deixarmos as crianças, os pequenos na igreja, a um 3º ou 4º plano, quando na verdade não deve ficar nem em 2º plano.
porque a criança é de uma importância, amados, inimaginável no reino de Deus. Eu amo muito o trabalho com crianças e adolescentes. Trabalhei muito tempo no nosso curso de formação para professores de crianças, aqui na igreja sede. É um curso patrocinado pela FATEB, nosso seminário. E eu trabalhei muito com professoras e professores, com líderes de criança de modo geral. Pude, durante aquela estada, demonstrar aos meus nobres alunos a paixão que eu tenho por um trabalho bem realizado com as crianças, amados. E eu aproveito este ensejo para parabenizar os irmãos desta igreja, nosso pastor, que com certeza concede toda a quiescência para esse trabalho que os irmãos fizeram e estão fazendo nessa noite, com muito carinho com as crianças da igreja. Ora, amados, quem dera tivéssemos tempo para discorrer desse assunto, mas pelo menos para te lembrar, Jesus começa o assunto da criança porque ele faz uma comparação. Os discípulos abriram uma grande disputa e discussão sobre qual seria o maior no reino dos céus. E Jesus aproveita as crianças que estavam perto de si, e pelo contexto histórico dos evangelhos, os sinóticos do evangelho de João, deixa subentendido para nós que Jesus estava sempre rodeado de um grande número de crianças. Isso fica bem claro em diversas passagens dos evangelhos, e naquela ocasião não era diferente. Não foi difícil para Jesus ver perto de si um menino ao qual ele chama para o meio e diz: qualquer que não se tornar tal qual essa criança não pode entrar no reino de Deus. E olha que Jesus não diz não pode entrar no céu, ele diz não pode entrar no reino de Deus. Você percebe que Jesus não está fazendo hermeneuticamente nesse texto uma referência direta ao céu. Ele está falando do reino. Ele está falando que é indigno de participar do reino aqueles que menosprezam uma criança. E depois você percebe que parece que Jesus ia ficar só na comparação. Não, ele não fica só na comparação. Ele aproveita o ensejo desta fala para continuar ensinando as multidões sobre a importância da criança. Olha, irmãos, é de arrepiar o que está aqui. Eu já vi dezenas de pregadores pregar, por exemplo, o versículo de número 6, querendo fazer uma aplicação ao crente adulto, ao adulto que já é crente e é humilde. Outros pregadores tentam usar uma hermenêutica em cima do versículo 6 para os judeus. Aqui se refere aos judeus, a nação de Jesus, a qual Jesus pertencia, os seus irmãos judeus mais queridos. Fica muito descontextualizado qualquer hermenêutica que eu criar para o versículo 6. Eu sei que você está com a Bíblia aberta e está vendo o que está registrado aí. Nesse versículo 6, Jesus está falando da desídia, do fracasso, da miséria que é para uma pessoa que escandaliza uma criança. Que escandaliza uma criança. Ele diz: qualquer que escandalizar um desses meus pequenos que creem em mim, olha, seria melhor pendurar uma pedra no pescoço e se lançar no oceano. E as crianças, queridos, por incrível que pareça, meus irmãos, meus amigos que adentraram esse santuário nesta noite, por incrível que pareça, é o segmento da igreja que mais corre risco, ouçam isso, amados, de serem escandalizados. No mundo em que nós vivemos, no contexto em que nós vivemos, as crianças são as que mais correm este risco. E Jesus, ele pronuncia em alto e bom som: ai daqueles que escandalizaram uma criança. E sabe o porquê, queridos, do cuidado de Jesus? A resposta está no verso 14. Uma coisa que muitos crentes já de longo caminho de vida cristã ainda não conseguiram descobrir na Bíblia: as crianças perdem a salvação. Verso 14 te responde isso. O cuidado de Jesus não era por outra coisa, era pelo risco que as crianças e adolescentes correm de se perderem. E como, querida igreja, milhões deles estão se perdendo neste mundo onde é. Milhões estão se perdendo por um descuido dos adultos, por um descuido da liderança cristã, por um descuido dos pais, por um descuido de seus progenitores. Milhões deles estão se perdendo. Nós temos que, lamentavelmente, admitir isso. O verso 14 fica claro para qualquer criança da EBD entender a mensagem de Jesus. E por que ele proferiu esse discurso
de tão grande cuidado com as crianças e com os adolescentes. Ele diz: não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequenos se perca. E nós temos que nessa noite lamentar a perda de milhões deles. E por que, queridos? Isso em função, na maioria absoluta dos casos, da ignorância nossa, seres humanos, da ignorância nossa, cristãos, da ignorância nossa, crentes, da ignorância nossa, pais e mães. A cegueira, a escuridão da ignorância não tem como ela ser sanada se eu não buscar o conhecimento. Essa minha preocupação, especialmente quando leio textos como o de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13 de 1 Timóteo. A admoestação paulina é: persiste em ler. Persiste em ler, ensinar e exortar até que eu vá. Você veja que o primeiro termo da lista de Paulo é ler. Porque você percebe que na sequência dos 3 itens que ele cita, tem o ensinar e o exortar. Mas quem é que tem autoridade de ensinar e exortar sem ler? Isso fica claro no texto. Quem tem autoridade para ensinar e exortar sem ler, sem leitura? O apóstolo, nessas célebres palavras, deixa claro para nós, amados e amadas, a nossa necessidade de dissipar a escuridão de nossa ignorância, lendo. É preciso ler. Há um discurso por aí, um discurso que eu considero furado, fraco, sem consistência, de que a leitura ela perderá o valor por causa da internet. Eu jamais acreditarei nisso. Até porque não tem como mergulhar na rede internacional de computadores sem que seja um bom leitor. Se não for um bom leitor, vai ficar o quê? Só vendo imagens? Só vendo figuras? Só vendo ilustrações? Tem que ler. Ainda que se utilize e que se mergulhe na rede internacional de computadores, é preciso ser um bom leitor. Não tem como abrir mão da admoestação de Paulo: persiste. Quem de nós não saberíamos a semântica do verbo persistir? Persistir é insistir. Persistir é perseverar. Persistir é não desanimar e não desistir nunca da boa leitura. Essa boa leitura nos levará, queridos, a entender como cuidar, por exemplo, de crianças. Essa minha paixão por leitura me levou, amados, a lançar o meu primeiro livro. Agradeço a amabilidade do pastor que me permitiu apresentar a vocês este livro. O primeiro livro que eu lancei. Tem alguns no forno, mas aí eu não estou dando conta de lançar. Eu lanço os livros por editora particular e fica caro. Esse daqui é um livro da área família, criação de filhos com amor, autoridade e responsabilidade. Tudo na nossa sociedade, amados, de mal ou de bom, depende da criação de filhos. Existe muita violência, existe muito menor delinquente na sociedade, existe muito menor violento na sociedade, existe muito adolescentes, jovens e adultos violentos na sociedade. Sabe de onde que eles vieram? Vieram de um lar. Vieram da égide de um pai e de uma mãe. Eu costumo dizer, eu falo grupo dos meus alunos no seminário: nem todo mundo é pai, mas tem alguém que não é filho? Tem alguém que não é filho? Levante a mão. Quem não é filho? Quem na história da humanidade não passou pela autoridade de um pai e de uma mãe? Então, queridos, a razão de uma sociedade violenta, a razão de uma sociedade sem rédeas, sem freio, de uma sociedade perigosa na qual nós não temos muito prazer de viver nela. Aliás, a igreja, a pressa que ela tem para que Jesus volte, não é, meus irmãos? Sabe por que nós não temos prazer de viver nela? Por causa da criação de filhos, por causa da condução do ser humano. A grávida, a gestante perguntou para o sábio: sábio, quando que eu começo a educar o meu filho? Ela estava grávida. O sábio então pergunta: você está de quantos meses? Ela diz: de 9 meses, é o 9º mês, sábio. Então, meu filho está chegando, eu queria saber quando começar a educá-lo. E o sábio lhe responde: você está atrasado 9 meses.
A educação de um ser humano, queridos, ela começa, a formação de caráter de um ser humano, ela começa a partir da fecundação. O ambiente onde a grávida vive, o que ela escuta, o que ela fala, o que ela compartilha, o que ela socializa, já interfere em uma vida em estado de simbiose. As mamães aqui sabem do que eu estou falando. Uma vida em estado de simbiose já interage com o mundo. Nesse livro nós falamos muito disso. Como educar um ser humano? Porque muitos crentes estão perdendo seus filhos. E a gente vai nas penitenciárias, nas casas de detenções, nas prisões, e os presos que estão lá, bem novinhos, não sei se os irmãos já fizeram essa análise que eu fiz. O nome deles é Isaías, Ezequiel, Daniel, Mateus, Marcos, já perceberam? Sabe por quê? Grande parte deles são filhos de crentes. Então esse livro não é só para o descrente. Eu estou muito feliz e quero falar para os irmãos dessa felicidade que o Senhor proporcionou ao meu coração. Eu fui a um retiro de jovens e adolescentes, pastor, ali na Assembleia de Deus Pastor Genício, em Diadema, era um retiro de jovens e adolescentes. Fui ministrar e levei o livro. Irmãos, eram 82 jovens, consumiram 47 livros. Falei, que coisa linda! Jovens comprando um livro sobre criação de filhos, porque eles sabem que um dia serão pai e mãe, e nada melhor do que preparar com a maior antecipação possível. Então aproveito a bondade amigável do pastor Samuel para lhes apresentar e dizer que eu estou disponibilizando aos irmãos, pode ser, pastor? Eu disponibilizo ali na entrada do templo algumas unidades, irmãos que interessarem nesse livro, muito bom para professores da IBD, professores da área de crianças, para as vovós, para os vovôs, porque muitos vovós e vovôs dizem, eu não preciso mais, já criei todos. Mas de repente a senhora, o Senhor vai ser um instrumento de Deus para transmitir muitas coisas que estão aqui para outras pessoas. As pessoas que compram o livro também normalmente socializam com a gente. Hoje a rede social, ela nos deixa em contato com toda a igreja, com todo mundo, todo mundo. Então as pessoas entram lá, me descobrem, e quando me descobrem na rede social, descobrem também o WhatsApp, descobrem o e-mail, e aí surgem muitas perguntas, muitas participações, e eu gostaria muito que os leitores tivessem uma participação crítica no meu livro para que eu melhore as outras edições. Aliás, essa aqui já é a segunda edição do livro Criação de Filhos. Agradeço muito, pastor Samuel. O livro custa R$25. Se você quiser adquirir, nos procure de fora. Pastor. Glória a Deus. Meus amados, eu rapidamente estive dando uma olhada aqui no livro, porque eu recebi um pouquinho antes de começar o culto, mas realmente é muito bom. Aqui diz, é um manual de orientação. Eu estive folheando aqui algumas folhas e a base está aqui, é Bíblia. Parabéns, pastor. Glória a Deus. Uma boa literatura com base bíblica. Com certeza será muito útil aos pais, aos avós e aos jovens também, que logo serão pais também. Se puder adquiri-lo, façam criação de filhos com amor, autoridade e responsabilidade. Um manual de orientação aos pais sobre a formação de caráter dos filhos e das suas relações. Aqui ele fala o que é caráter e o que é o caráter cristão. É isso? Que Deus continue abençoando o nosso companheiro pastor Amado. Ele estará lá na entrada do templo após a bênção apostólica para poder fornecer àqueles que ainda gostam de uma boa literatura, uma literatura que lhe fornece algo para a sua vida espiritual. Meus amados,